Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês da terceira série de História. Nessa aula a gente vai falar sobre a Revolução Russa. Vamos ver como é que desse processo revolucionário longo para culminar na Revolução de Outubro de 1917 e mais ainda para acabar decorrendo no processo que levou a Rússia a se transformar na União Soviética. Como é que de uma teoria que estava nos livros, ela foi acabando sendo levada à prática dentro da União Soviética? Como é que isso tudo vai ocorrer? Vamos dar uma olhada nisso tudo? Antes da gente, então, aprender mais sobre a Revolução Russa, a gente está aqui, vai passar toda essa aula junto com a Jéssica, que vai ser a nossa intérprete, vai ficar aí até o final. Vamos começar? Antes da gente começar, a gente tem que ver então quais são os nossos objetivos. Por que a gente está estudando sobre a Revolução Russa nesse momento? Bom, é expor o processo revolucionário que levou a Rússia a tornar-se uma nação socialista sob a liderança de Lenin. Observação, a primeira nação socialista que já houve no mundo até então. E também compreender a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e o desenvolvimento do regime stalinista. Nós vamos ver que a história da Rússia vai sofrer alterações enormes. Vão sair líderes, vão entrar novos líderes. Vamos dar uma olhada nisso tudo? Bom, antes disso, você sabe dizer o que prega o socialismo? Quais são as ideias do socialismo? Por que ele então vai ser visto como algo tão importante para configurar, para constituir a Revolução Russa? Pergunta, mais uma. Você sabe dizer qual é o motivo, pelo qual essas ideias socialistas tiveram tanta força na Rússia no início do século XX? Bom, uma das bases da ideia, da teoria socialista, que são várias ideias, é que os trabalhadores deveriam realizar uma revolução onde seriam eliminadas as classes sociais, onde o proletariado estaria no poder. Também a gente tem que pensar por que essas ideias elas foram tão fortes, elas tomaram tanto poder dentro da Rússia. Porque essas ideias elas acabaram se proliferando porque a população russa ela se via ali desamparada, passando por vários problemas sociais. E ela encontrou, ela vislumbrou nessas ideias socialistas uma possibilidade de viverem melhor. Bom, Joseph Stalin, ele fez da União Soviética um regime ditatorial. Nós vamos ver que no decorrer da Revolução Russa, os caminhos percorridos levarão a uma prática bem diferenciada, talvez, do que se desejava inicialmente através dos primeiros passos da Revolução Russa. Também a gente tem que pensar que ao longo do século XX, várias políticas totalitárias, elas existiram. Nós vamos ter o nazismo, o fascismo, políticas militaristas. Nós vamos ver, então, inclusive novas políticas comunistas que, apesar de serem totalmente diferentes entre si, muitas vezes ideias opostas, formadas por grupos inimigos, mas que, sobre um regime ditatorial, acabaram retirando das pessoas a sua liberdade de expressão, retirando o direito das pessoas de terem ideologias próprias, de poderem se posicionar de uma maneira diferente naquela sociedade. A censura, em geral, ela dominou esses regimes ditatoriais. E a gente vai ver que a violência e o autoritarismo sempre fez desses regimes, dessas políticas ditatoriais, algo que tivessem um traço comum. E aí eu pergunto para vocês, no século XXI, onde se busca
Uma sociedade mais democrática, depois de viver mais de um século com instaurações de regimes que tiravam a liberdade das pessoas, será que, você acha que a gente está perto de ser essa sociedade que realmente busca apenas um ideal de liberdade, onde as pessoas podem se posicionar politicamente? Vamos pensar só no cenário mundial em que nós vivemos, E o livro A Revolução dos Bichos, escrito pelo escritor George Orwell, ele vai ser uma analogia à Revolução Russa. E olha só, o George Orwell, ele vai escrever uma história, uma metáfora de bichos que vão acabar fazendo uma revolução e vão tomar a sua granja, tirar o dono da granja do poder e vão acabar, então, através de um processo revolucionário, transformando a vida dos animais ali. A ideia do George Orwell era fazer com que cada um desses animais dessa fazenda, que estava sendo ali utilizada nessa história, representasse um dos indivíduos ou alguns dos elementos importantes dentro da Revolução Russa. E olha só, aprendermos sobre o processo revolucionário e a instauração da União Soviética é importante para a gente compreender como os homens são responsáveis pelas transformações no mundo. São os homens os únicos que podem transformar o mundo tanto para um mundo melhor como para um mundo pior. A Rússia no processo revolucionário. A Rússia, ela era dominada por uma política extremamente autoritária e uma monarquia absolutista pelo czar Nicolau II. Ao longo de séculos, essa política czarista ela já funcionava ali na Rússia. A população russa, composta pela maioria camponesa, que era mais de 80% da população e passava por condições de miséria, não tinham condições de trabalho decente e também por trabalhadores urbanos. Ali, a Rússia ela era um país que praticamente não estava com um processo de industrialização muito recente. E ela tinha, na verdade, as maiorias dos donos das indústrias eram estrangeiros. Não existiam leis trabalhistas, então os trabalhadores, tanto do campo quanto da indústria, passavam por necessidades. A gente vai ver que a Rússia ela vai entrar numa grande crise. E isso tudo vai ser gerado através da participação de guerras, derrotas, de crises que ocorrem dentro dali da nação. Uma das manifestações que vai ocorrer é o chamado Domingo Sangrento, que também é chamado de ensaio da Revolução, que é o momento em que vários trabalhadores, mulheres, crianças, pessoas pertencentes à igreja, ao clero da Rússia, vão protestar e acabam sendo fuzilados. Isso vai acabar desencadeando vários protestos dentro da Rússia. Também a gente vai ver que a participação na Primeira Guerra Mundial vai acabar acelerando esse processo dessa crise russa e nós vamos ter também a questão da criação dos chamados sovietes, que eram espécies de associações, grupos de trabalhadores que começam a se unir para começar a exigir uma melhoria e uma transformação dentro daquela sociedade russa. O socialismo, então, começa a ganhar força entre os trabalhadores russos, entre todos que viam a possibilidade de modificar aquela nação. Bom, dois partidos vão acabar se destacando dentro desse processo revolucionário, que são os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques, eles representavam uma minoria burguesa que existia dentro ali da Rússia e que exigiam algumas mudanças, algumas transformações, mas eram transformações que trariam mais privilégios para eles. Do outro lado, nós tínhamos os bolcheviques, que significavam maioria. Maioria porque acabavam tomando as ideias da maioria da população e desejavam uma revolução socialista implantada dentro da Rússia. Bom, em fevereiro de 1917, o czar Nicolau II acaba renunciando através de uma série de revoltas, que também são chamadas de Revolução de Fevereiro de 1917. Os mencheviques vão assumir o poder nesse momento, e é nesse momento em que vários prisioneiros políticos acabam recebendo liberdade de exílio, e nisso quem volta
para a Rússia é a figura de Lenin. Lenin era um dos líderes maiores dos bolcheviques e ele vai voltar com uma fala muito bem feita para aquele momento, exigindo uma transformação daquela sociedade de verdade. Os lemas de Lenin vão ser paz, terra e pão. E ele vai parafrasear Karl Marx, né, com todo o poder aos sovietes. Bom, com a ajuda de Trotsky, que era um grande outro militante ali do partido bolchevique que apoiava os sovietes, a gente vai ver que Lenin inicia a implantação do socialismo em outubro de 1917. Ele retira os mencheviques do poder e vai então assumir o poder da Rússia. Logo de cara ele vai promover várias transformações, tentando implantar reforma agrária, estatizando indústrias, banco, né, e promovendo o Partido Comunista, agora não mais os bolcheviques, agora seria um partido único dentro da Rússia, o Partido Comunista. Após a tomada do poder pelos revolucionários, a Rússia ela vai viver 3 anos de guerra civil, que vai de 1918 a 1921. Esse é o momento em que a parte socialista ali, o Lenin, os sovietes, o Partido Comunista vai tentar se fixar e dominar realmente a Rússia. E é nesse momento que vai surgir o chamado Exército Vermelho. E o Exército Vermelho ele vai ser fundamental para a implantação do socialismo dentro da Rússia. Ele vai ser fundado, criado, né, tendo como uma das figuras fundamentais dele Trotsky. Inclusive, essa imagem que nós vemos da foice do martelo, que simboliza o trabalhador do campo e o trabalhador operário, vai ser utilizada, que já era utilizado pelos sovietes, vai ser utilizado pelo Exército Vermelho. Esse exército vai lutar contra o Exército Branco, que era composto por antigos, né, oficiais czares, que tinha a participação de alguns monarcas, de países europeus e dos Estados Unidos. Por quê? Porque não desejavam o socialismo chegando em suas nações. Existia esse temor, né? O Exército Vermelho ele acaba vencendo e a Rússia, no final dessa guerra civil, estava mais arrasada ainda, a maioria da população passando fome e muitos mortos. A consolidação da Revolução. Em 1921, Lenin colocou em prática o plano Nova Política Econômica, também conhecida como NEP. A ideia era tentar recuperar a nação que estava destruída, arrasada, né? E necessitava conseguir voltar a ter uma atividade econômica mais ativa. Então, a ideia era recuperar a economia. Quais algumas dessas medidas tomadas? Eram a permissão de entrada de investimentos estrangeiros, a permissão para a participação da iniciativa privada, a organização de cooperativas. Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa primeira atividade. Quero que vocês leiam aí com atenção, copiem, respondam, socializem com a turma e a gente já volta para ver qual é a resposta correta.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada na resposta dessa pergunta. E o que eu queria aqui? Que vocês explicassem como ocorreu a Guerra Civil pela tomada da Rússia. E aqui a gente tem uma imagem dos soldados vermelhos. Bom, ela ocorreu entre 1918 e 1921. De um lado, o Exército Vermelho, organizado por Trotsky, do outro, o Exército Branco, composto por antigos oficiais do czar. Países europeus e os Estados Unidos. O Exército Vermelho vem a vencer. Bom, em 1922 vai ocorrer aí um dos eventos mais importantes desse processo revolucionário, que é a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS. A URSS ela é um estado federativo que vai ser composto por 15 repúblicas, todas elas sob a liderança de Lenin. Ou seja, nós tínhamos a Rússia e ainda mais 15 repúblicas que vão compor esse conglomerado enorme de nação. A União Soviética, todos esses países, eles vão adotar o mesmo ideal socialista da Rússia. Em 1924, nós vamos ver aí uma grande reviravolta dentro desse processo revolucionário. Por quê? Porque em 1924 o Lenin ele vai morrer. Já estava passando por vários problemas de saúde, ele vem a falecer. E vai rolar o seguinte, vai ter uma disputa pelo poder da liderança da União Soviética. Quem é que vai ficar no poder? Um dos nomes que estavam cotados para assumir a liderança da União Soviética era a figura de Trotsky. O Trotsky que liderou o Exército Vermelho e já fazia parte de uma grande liderança, né, que os sovietes gostavam muito, que tinha discursos aclamados por todos. E do outro lado, nós tínhamos a figura de Stalin. Stalin já fazia parte do partido dos bolcheviques, já vinha de uma luta anterior com a tentativa de retirada do czar Nicolau II do poder. E o Stalin vai fazer parte, vai compor ali o grupo que fazia parte dessa guerra civil, vai acabar tendo um número grande de pessoas que gostam dele dentro do Partido Comunista. Esses dois indivíduos vão acabar então disputando o poder e a gente vai ver que quem acaba conseguindo assumir a liderança da União Soviética vai ser Stalin. E é com isso a gente vai ver que ele vai ter um apoio maior do Partido Comunista e o Trotsky vai acabar sendo expulso do país. Mas ele vai ser expulso do país porque começa a crescer uma onda de falatórios, né, dizendo que Trotsky era um inimigo da Revolução. E olha só, né, aqui é uma história à parte dentro da história de Trotsky, porque Trotsky ele vai fugir do país e vai ser perseguido em vários locais. Vai ser inclusive assassinado no México por mando, né, a mando de Stalin. Em 1927, inicia então um regime totalitário de Stalin. Aqui a gente tem uma imagem de Stalin e ele vai então começar um tipo de governo diferente, tentando também aplicar o socialismo, as suas bases teóricas dentro da Rússia, dentro da União Soviética, mas talvez com meios diferenciados. A ditadura stalinista, ele vai transformar, né, em propriedade do Estado todas as terras e tudo que nela for produzido. Também ele vai elaborar os chamados planos quinquenais, que eram espécies de metas a serem alcançadas a cada 5 anos. Isso, de certa maneira, vai acabar transformando a União Soviética numa grande potência industrial. Esse era o desejo de Stalin. E com esses planos quinquenais, ele vai acabar produzindo, tentando fazer com que se industrializasse de uma maneira muito rápida a nação da União Soviética, e ele vai acabar tendo um enorme investimento, principalmente na indústria bélica e no exército. E isso vai fortalecer esse regime totalitário criado por Stalin. Nenhum tipo de oposição política ela era admitida dentro desse governo totalitário de Stalin. E olha só, quem fizesse, né, qualquer tipo de oposição a ele sofreria duras consequências.
ou a morte, processos de tortura, ou então eles poderiam ser enviados aos chamados gulags, que eram espécies de campo de trabalho, né, onde as pessoas deveriam acabar trabalhando de uma maneira compulsória ali. Existia opressão e violência contra os povos não russos e também censura aos meios de comunicação e uma forte propaganda governamental. Aqui nós temos duas imagens que são parte dessa propaganda governamental de Stalin. Quero que vocês prestem bastante atenção nessas imagens, façam uma análise delas e a gente já volta para ver aí qual é a resposta que vocês trouxeram. Então, pessoal, olha só, nas propagandas e cartilhas escolares, Stalin era conhecido como grande irmão e melhor amigo das crianças. Quais seriam as intenções de Stalin em se promover dessa maneira? O uso das propagandas fazia com que a população russa tivesse uma visão mais humana de seu líder. E, desde criança, se aprenderia que ele é o único que asseguraria a paz naquela nação. Logo, qualquer ato violento seria justificado. O que nós vimos nessa aula? Nós vimos que em outubro de 1917 vai ocorrer a revolução que vai ser liderada pelos bolcheviques. E é nessa situação que Lenin toma a liderança dessa revolução e vai implantar, vai tentar implantar a sua política socialista. Vai ocorrer, antes da tentativa oficial dessa implantação, uma guerra civil que vai ocorrer entre 1918 e 1921, onde o chamado Exército Vermelho, liderado, fundado por Trotsky, acaba vencendo. Também vimos que em 1922 vai ser criada a URSS, a União Soviética, que vai impulsionar uma força maior ainda, a força socialista na Rússia. Nós vamos ver que em 1924, com a morte de Stalin, a morte de Lenin, Stalin vai acabar assumindo o poder e Joseph Stalin acaba instalando na União Soviética um regime totalitário. E depois disso tem mais história. Até a próxima, pessoal!